Bom dia, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Lúcia, que está aqui presente hoje com a gente, senhor procurador, senhores advogados, né? A doutora Silvia, que está aí com o nomezinho Paula, viu, doutor Rafael? Ela é a Não, já advogada. Sara, né? Sara é a filha dela. Sara, mas é a doutora Silvia, viu? E bom dia também à senhora secretária. Verificado o quórum regimental dos termos do artigo 52 do regulamento do Conselho de Recursos Tributários, né? Declaro aberta a 69ª sessão ordinária virtual de 25 de outubro de 2021, esclarecendo que esta sessão se rege pela portaria 140/2021, que trata da sessão virtual, e do nosso regimento interno, portaria 145/2007. Começando, né, com a questão das atas das sessões anteriores. Eu pergunto aos senhores conselheiros se leram, né, nós tínhamos 3 atas para serem aprovadas, 13ª, 14ª e 15ª. Alguma observação? Algumas observações foram enviadas para a doutora Silvana e ela já fez e também já disponibilizou no WebDrive. Não havendo, né, eu declaro aprovada as atas. E eu pergunto à doutora Silvana se tem alguma resolução ou despacho de perícia para ser anunciado. Sim, presidente. Pois não, pode fazer. A conselheira Elineide, né, hoje presidente, enviou para aprovação o despacho para perícia do processo 1186/2019, Ambev S.A., e 2 resoluções, processo 1811/2019, Companhia Energética do Ceará, e processo 4126/2018, Rodoviário Fênix, Transporte e Logística. É isso. Somente essas, Silvana? Sim. Então, pronto, essas resoluções, né, e o despacho encontra-se no WebDrive para apreciação dos senhores conselheiros. Agora nós passamos, né, para o expediente do dia. O processo da cerâmica, né, que está retornando hoje, que foi sobrestado ainda numa sessão presencial do dia 20/11/2009, que está presente, como eu avisei, a doutora Silvia Paula Alencar e o gerente da empresa, que é o doutor Felipe Mota, né? Doutor Felipe Mota. E também a doutora Fernanda Diniz, também. Então, eu anuncio o processo de número 13593/2016, auto de infração 2016-18-157, recorrente Cerâmica Brasileira, Cerbras Limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relator o conselheiro Leilson Oliveira Cunha, né, presente para sustentação oral, como havia falado, a doutora Silvia Diniz e a doutora Fernanda, também presente o doutor Felipe Mota, diretor da empresa, e para fazer, né, representando o Estado, nós temos o nosso procurador, o doutor Rafael Barbosa. A todos um bom dia. Com a palavra, o doutor Leilson para relato do processo. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhores secretários, senhores advogados, senhoras advogadas aqui presentes, senhor diretor da empresa. Presidente, sem mais delongas, passo a leitura do relatório desta autuação. Ela tem como acusação fiscal lançamento de crédito indevido, decorrente de que ficou constatado que a mesma adquiriu material de consumo, entre parênteses, óleo diesel, e aproveitou em seus registros de apuração do CMS os créditos relativos a esta aquisição. O valor, a infração ocorreu no exercício de 2011
foi cobrado imposto e multa, respectivamente, no valor de R$ 729.465,60, tendo como artigos infringidos 65, inciso 2º e 66 do regulamento do ICMS, e com penalidade fixada nos termos do artigo 123.2A da Lei 2.670/96. Nas informações complementares, a autoridade fiscal expõe que, analisando a documentação de entrada e em sua escrita fiscal digital, ficou constatado que a mesma adquiriu material de consumo, óleo diesel, e aproveitou em seus registros contagráficas, na apuração do ICMS, os créditos relativos a essa aquisição, sendo que tal conduta é vedada nos termos do inciso 2º do artigo 65 do regulamento do ICMS. Conforme extratos da apuração mensal do imposto da FD, apensados aos autos, verificou-se saldo devedor em todos os meses no exercício fiscalizado. Então, o que o crédito indevido fez foi abater o saldo devedor, né? O valor que seria recolhido em razão do crédito devido foi a menor, mas houve saldo devedor em todos os meses. Em primeira instância, o julgador monocrático não acolheu as alegações trazidas na impugnação e julgou pela procedência da autuação, tendo em vista que o óleo diesel somente ensejaria direito a crédito quando utilizado diretamente na linha de produção, não sendo este o caso da empresa que utiliza geradores, né, em suas linhas marginais de produção e nos casos de quedas, oscilação de energia. E assevera ainda que, no caso em análise, o óleo diesel não é consumido no custo da industrialização, mas na utilização dos geradores, portanto, não se integrando ao produto final como elemento indispensável à sua composição e não se enquadrando dessa forma para efeito de direito ao crédito ICMS. A empresa interpôs tempestivo recurso ordinário, onde, resumidamente, expôs preliminar de decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, referente ao período de janeiro a 1/1 de 2011 a 6/9 de 2011. A 2, que a recorrente é empresa de direito privado, que tem por fim a industrialização e comercialização de produtos cerâmicos, atuando tanto no processo de produção de suas peças, como na posterior comercialização das mesmas. Que a empresa utiliza geradores que funcionam à base de óleo diesel para a fabricação da cerâmica, que é seu produto final, e por tal motivo é devido o creditamento de ICMS, uma vez que o mesmo atua claramente como insumo de produção. Que os geradores são imprescindíveis para a fabricação das cerâmicas, pois são eles que funcionam como fonte de energia elétrica para o funcionamento das máquinas. Que a recorrente possui nos átrios da empresa, funcionando de forma intermitente, geradores da marca STMAC, como constam nas notas fiscais das constadas aos autos, os quais auxiliam na fabricação / industrialização da cerâmica, e que a utilização dos mesmos se dá em decorrência de que a empresa possui equipamentos de alta potência, o que traz oscilação e queda de energia. Logo, para não restar prejudicada a fabricação da cerâmica, a empresa se utiliza de referidos equipamentos, os quais não operam à base de óleo diesel. Aliás, que operam à base de óleo diesel. O outro, também a 2, que em outro momento a recorrente se vale dos seus geradores e no horário de pico do consumo da energia elétrica, onde esses horários o valor da energia é altíssimo, e como forma de minorar o custo de seus produtos, a recorrente vale-se do uso dos geradores. Traz decisões judiciais e administrativas nesse sentido. Também a 2, restar evidente a essencialidade do óleo diesel para a fabricação da cerâmica, uma vez que sem a utilização dos geradores como fonte de energia elétrica para os equipamentos que as produzem, não seria possível atingir a finalidade do objeto social da empresa.
que o produto objeto da referida autuação é usado no processo de industrialização e integra o custo final do produto fabricado. Ao final, reafirma o pedido de decadência parcial e no mérito a improcedência da autuação. A assessoria processual tributária opinou pelo afastamento da preliminar de decadência, com fulcro no inciso 5, do artigo 149, combinado com o artigo 173 do CTN, no mérito se manifestou pela procedência nos termos da decisão singular, aduzindo que o óleo diesel, nesse caso, se incluiria na categoria de bens de uso e consumo. Presidente, são essas pequeno e sucinto relato da autuação. Obrigada, doutor Leilson. E agora eu passo a palavra ao doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, nobres patronos da recorrente, doutora Fernanda e doutora Silvia, meus cumprimentos. Bom dia. Presidente, a acusação, de fato, é aproveitamento de crédito devido, né, de material de uso e consumo. Né? No caso, a fiscalização entendeu que o óleo diesel seria um material de uso e consumo, aplicou, lavrou auto de infração pela infração cometida em junho de 2011. Né? E a empresa, após a autuação, se defende sobre o seguinte aspecto. Ela entende que o óleo diesel foi destinado exatamente à produção de energia elétrica, ou seja, dar suporte na produção de energia elétrica do seu parque industrial. E ela a autuada apresenta provas de que possui geradores no seu parque industrial, né, como bens do ativo. Né, e o que eu observo é que a fiscalização diante das provas que foram apresentadas pela empresa e as peculiaridades da empresa, eu acredito que esse óleo diesel, de fato, ele não é, a priori, um bem de uso e consumo. Acredito que esse óleo diesel, na proporção em que a energia elétrica era destinada que esse óleo diesel era destinado à produção de energia elétrica, dentro de uma proporcionalidade, esses créditos eles seriam legítimos. Né? Agora, é certo que a empresa, dessa empresa em específico, acredito que a advogada possa esclarecer melhor, a patrona da recorrente, mas essa empresa, eu acredito, já foi atuada por não possuir medidor específico. Né? Então, somente uma parte desses créditos poderiam ser considerados legítimos, de acordo com a legislação, considerando a proporcionalidade de 80%, que é aquilo que o decreto prevê, quando não há um medidor específico para separar aquilo que é de parque industrial, destinado exatamente para a produção, e aquilo que é destinado à parte administrativa da empresa. Então, assim, o mérito, acredito eu que são necessárias aí maiores diligências, considerando as provas que foram anexadas aos autos. Né? A empresa, de fato, evidenciou que possui gerador, né? Sustenta que o óleo diesel, de fato, era destinado a dar suporte, a abastecer esses geradores, e que esses geradores têm a finalidade principal de produzir energia elétrica, e todos sabemos que a energia elétrica se admite o crédito da energia elétrica, notadamente quando destinada à produção industrial. Então, considerando esses aspectos, eu entendo que o caso dos autos é merecedor de uma diligência para a realização dessa proporcionalidade, mas, lógico, considerando as peculiaridades da empresa, caso ela não possua medidor próprio. Né?
Com relação à decadência, eu entendo que não estou configurado, por entender que o caso dos autos é a aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de que a decadência seja afastada, mas, no mais, opinar pela realização de diligências para avaliar a questão da proporcionalidade entre a energia elétrica gerada e o óleo diesel. Obrigada, doutor Rafael. E agora, com a palavra, a doutora Silvia. Eu cumprimento a presidente, o relator do processo, doutor Leilson, o procurador do Estado, doutor Rafael, que sempre nos encontramos de forma muito, aqui nas nossas sustentações orais. Cumprimento a todos os demais conselheiros, ao representante da empresa, aos colegas advogados que estão presentes. Bom dia a todos e muito obrigada pela palavra. Bom, eu gostaria de ratificar, senhores conselheiros, todos os termos evidenciados na preliminar de decadência. Por que bato nesse ponto de forma assertiva? Como bem relatado pelo doutor Leilson, esse auto de infração, o período fiscalizado foi de 1º de janeiro de 2011 ao dia 31 de janeiro de 2011. O auto de infração foi lavrado no dia 2 de setembro de 2016 e foi cientificado pela empresa no dia 6 de setembro de 2016. Em que pese as argumentações da decisão de primeira instância, que aduz que a regra aplicada ao auto de infração é a regra incerta no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, tomamos a liberdade de discordar, inclusive com base em uma decisão da Câmara Superior de Recursos dessa casa, tá? Além da legislação pacífica, da legislação pacífica e da jurisprudência pacífica nos tribunais. Quando o imposto é sujeito à homologação, como é o caso do ICMS, nós temos que estar atento aos seguintes pontos. Se o contribuinte não declarou e não pagou o tributo, se o contribuinte declarou e pagou o tributo, se o contribuinte declarou, mas não pagou, e se, com ocorrência de dolo ou fraude ou simulação, ele nem declarou e nem pagou. Como bem relatado pelo doutor Leilson, e como consta nos autos do processo, a Cerbrais declarou e a Cerbrais pagou todo o ICMS devido no ano de 2011. Então, se ela efetuou a declaração através do SPED, porque é o que consta nas informações complementares, e se ela efetuou o pagamento mensal do imposto, então aplica-se aqui a regra do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. E aqui eu peço autorização para a leitura de duas decisões do STJ, inicialmente, uma do dia 26 de maio de 2020. Obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição de crédito pelo fisco por meio de lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1 do CTN, quando não ocorreu pagamento antecipado, ou no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, quando ocorreu o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a administração entende devido,
pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte de apurar, pagar e informar o crédito tributário está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela tacitamente homologa. Essa decisão é no agravo de instrumento do recurso especial 1.179.947 de São Paulo, tendo como relator o ministro Gurgel de Farias. E também passo a leitura de uma decisão bem recente, agora do dia 19 de maio de 2021, também do STJ, no recurso especial 1866-709 de São Paulo, que teve como ministro relator Mário Campbell Marques. Havendo o aproveitamento parcial dos créditos de ICMS e não havendo fraude, dolo ou má-fé, o prazo decadencial para a glosa fiscal obedece ao prazo estipulado no artigo 150, parágrafo 4º do CPN. Então, senhores, a jurisprudência do STJ 2020-2021 é pacífica e também tomo a liberdade de trazer a leitura para vocês da resolução 35 de 2017 da Câmara Superior de Recursos do CONAT, no estado do Ceará. Autuação julgada extinta, aplicando a regra de decadência do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, uma vez que, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e por se verificar que o recorrente apurou, declarou e recolheu o imposto que entendeu devido ao presente caso, é a regra aplicável. Então, eu reitero todas as argumentações constantes da defesa do recurso e com base na decisão que pacifica o entendimento desta casa de que se aplica, sim, a decadência à parte do presente auto de infração. A autuação não poderia abranger os fatos geradores de 1º de janeiro de 2011 a 6 de setembro de 2011, porque está tangido pelo fator da prescrição. Passando, então, ao mérito do caso, tá? Eu registro, como já diversas vezes registramos, a Cerbrais é a única cerâmica do nosso estado, tá? Com uma produção em 3 turnos ininterruptos. A Cerbrais funciona sem desligar suas máquinas. E foi uma total surpresa a empresa ter recebido essa autuação, porque sequer o auditor fiscal questionou por que a empresa comprava o volume de óleo diesel da Petrobras. Nobres conselheiros, todas as notas fiscais que estão carreadas, tanto no bojo da defesa como do recurso, essa empresa não adquiriu nem 1 litro de óleo diesel de postos de combustíveis. Ela adquiriu exclusivamente da Petrobras. Então, foi uma surpresa, por quê? Porque de forma nenhuma a empresa foi questionada por que a aquisição desse volume de combustível. Pois bem, senhores, a empresa possui 9 grupos geradores da marca Sistemac. E tomei o cuidado de anexar todas as notas fiscais de aquisição no âmbito da nossa defesa e no âmbito do recurso, busquei ainda juntar todos os manuais para demonstrar que esses 9 grupos geradores funcionam com o óleo diesel. Pois bem, a empresa
utiliza-se dos 9 grupos geradores para fins de gerar energia em qual momento? Principalmente no momento de pico, no momento em que a energia se torna mais cara, que é exatamente no intervalo que ocorre das 17h30 às 20h30, que é chamado o horário de ponta. Esse é um período, senhores, em que a energia é extremamente cara. E aqui eu peço autorização à presidente para que a minha sócia faça aqui uma apresentação que consta, inclusive, dos autos do processo. Sim, Não. doutora. A doutora Fernanda pode falar. Pronto. Vou continuar falando, presidente. Pedi apenas para que ela fizesse a apresentação. Então, pode passar o próximo slide. Pronto. Dá para ampliar, por gentileza? Obrigada. Esse primeiro aqui, eu trago a comprovação de que é uma conta da Cerbras. Aqui, vocês podem verificar que existe todo o resumo do ano de 2011, por isso que eu estou apresentando a conta do mês de dezembro, porque aqui temos de janeiro a dezembro. E aqui, nesse campo aqui, senhores, nós temos o que é consumido. Veja, a título exemplificativo, o mês de dezembro. Fora de ponta, a empresa consumiu 1.667.000 quilowatts, fora de ponta. E em ponta, no horário mais caro, a empresa consumiu 7.000 quilowatts. Por quê? Próximo gráfico. E aqui eu demonstro para vocês o fato de que, olha, no horário de ponta, o valor do quilowatt é 1,70 centavos. Fora de ponta, o valor do quilowatt é 0,20 centavos. 20 centavos de reais. E nós estamos nos reportando, nobres conselheiros, a um período de 2011. Lá, o combustível tinha um preço muito mais competitivo comparado à tarifa de energia elétrica. Faço também as seguintes observações. O horário de funcionamento do setor administrativo da Cerbras, que tem sua sede no Distrito Industrial, é até às 17h30. O setor administrativo da empresa encerra seu expediente às 17h30, como também uma forma em que a empresa se utiliza para reduzir os seus custos de produção. Então, a energia que é produzida pelos geradores é uma energia destinada ao terceiro turno da empresa, ao período que a empresa funciona à noite. E ainda, pontuando os esclarecimentos que foram feitos pelo representante da Procuradoria, a empresa possui, sim, ela possui medidores para o setor administrativo e possui para o medidor para o setor industrial. O do setor administrativo é um medidor que ela adquiriu de uma empresa particular. Esse medidor conta com o laudo do Nutec, é um medidor que possui lacre e que não foi colocado, aficionado pela Enel, porque a Enel é proibida pela Anatel de instalar 2 medidores em um único estabelecimento consumidor. Então, para atender às normas do regulamento do ICMS, a empresa possui sim, senhores. Ela possui, inclusive, esses medidores constam com o laudo do Nutec. Então,
como bem preceituado as palavras do doutor Rafael, o volume de diesel, o diesel adquirido diretamente da Petrobras e o destino do diesel para os seus geradores, 9 grupos geradores, e como demonstrado pelas contas de energia elétrica, a empresa reduz drasticamente o consumo de energia elétrica no horário de ponta, das 17h30 às 20h30. Adicionado ao fato de que a empresa também encerra o expediente administrativo às 17h30, é inquestionável que o diesel alimenta os geradores produzem a energia elétrica e a energia elétrica está vinculada ao parque industrial da empresa. E é inquestionável a licitude deste crédito. Tivera, pelo menos, o auditor fiscal questionado ao setor administrativo, ao setor contábil da empresa, certo? O porquê desta aquisição de diesel, que teria acesso a conhecer os geradores, como também todo o setor de produção da empresa. Adicionado a todas essas argumentações fáticas, que é onde se aplica a justiça fiscal, a realidade fática, temos ainda, aqui eu trago uma decisão desta Câmara, a resolução 531, que teve o seu julgamento em 2014. E eu peço a vênia para ler aqui, tá, o mérito da decisão, da resolução 531 de 2014, da segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. No mérito, a segunda Câmara de Julgamento do TRT resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para modificação da decisão condenatória e julgar improcedente a acusação fiscal sob o seguinte fundamento: considerando que o combustível é adquirido e destinado ao processo industrial da empresa, integralmente consumido no fábrico do produto final, o princípio da não cumulatividade garante o direito ao creditamento, assim como é garantido o crédito da energia elétrica utilizada no processo de industrialização. Não se pode estabelecer tratamentos diferenciados apenas pela natureza do produto, haja vista que o uso da energia elétrica e do combustível em análise tem o objetivo de movimentar o maquinário da empresa, sem os quais não existiriam mercadorias a serem comercializadas. Então, esta própria Câmara, em sede de recursos, já alterou uma decisão monocrática, reconhecendo, sim, para a empresa Multicolor a preponderância do óleo diesel para poder fomentar geradores. Trago ainda, tá, uma decisão também desta Câmara que eu entendo que aqui houve, sim, a justiça fiscal. A resolução 497 de 2003, certo? ICMS, crédito indevido, óleo diesel utilizado na produção agrícola. Não destaque do ICMS no documento fiscal, que existe a regra posta no regulamento do ICMS, que só é devido o crédito quando ele destacado na primeira via da nota fiscal. Crédito legítimo, princípio da não cumulatividade. Utilização de tratores na produção agrícola é essencial e, como tal, o óleo diesel também, devendo ser considerado como insumo na produção industrial, gerando crédito para o seu adquirente, independentemente do destaque de ICMS no documento fiscal de aquisição. Então, conforme a destinação do óleo diesel e este vinculado à produção de
energia elétrica para o setor industrial, esta Câmara já decidiu que é devido, sim, este crédito. Para não me delongar mais, eu também trago para os senhores, tá, alguns entendimentos de consultas fiscais que estão disponíveis na internet acerca do entendimento de outros estados. Estado de Minas Gerais, nós temos a consulta Cefaz 123 de 2001, apropriação do crédito de ICMS, óleo diesel, gerador de energia elétrica. É assegurado o aproveitamento sob a forma de crédito do ICMS, incidente sobre o óleo diesel destinado à geração de energia elétrica que, constituindo-se insumo genérico, venha a ser consumida no processo de industrialização do estabelecimento. Também temos o estado de Santa Catarina, a consulta 133 de 2017, ementa ICMS, óleo diesel consumido na geração própria de energia consumida diretamente no processo produtivo, dá direito ao crédito do imposto recolhido, na proporção das saídas tributadas pelo ICMS. E temos também o estado do Paraná, a consulta 56 de 2006, relativamente ao óleo diesel utilizado no gerador, em substituição à energia elétrica, tem direito a consulente de escriturar o crédito de ICMS, desde que essa energia seja consumida no processo industrial em seu estabelecimento. Então, senhores, diante de toda a documentação que consta nos autos do processo, da informação que, caso vossas senhorias assim desejem, a prova de que a empresa possui um medidor específico, o laudo do NUTEC atestando a validade e a medição deste medidor que possui lacre próprio, eu reitero todos os argumentos constantes do recurso ordinário para pedir primeiro, a nulidade com base na preliminar de decadência do período de 1º de janeiro ao dia 6 de setembro de 2011, porque tangido pela prescrição, com base no 150, parágrafo 4º, e, por fim, pela improcedência completa do auto de infração, visto que o óleo diesel aqui é insumo da produção, quando ele é utilizado nos novos geradores da empresa, certo? Na produção de energia elétrica, que ela já comprovou que utiliza, tá? Então, eu peço a reforma total do julgamento 2131 de 2018. Presidente, desde já eu peço desculpas caso eu tenha excedido o tempo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Silvia, não, fique tranquila. E agora, momento destinado às discussões dos conselheiros. Lembrando que nós temos a preliminar de extinção por decadência e depois o mérito. Levantou a palavra o relator, o doutor Leilson, com a palavra. Senhora presidente, caros colegas, esse é um auto de infração que eu acho que ele é um auto de infração um pouco diferenciado daqueles autos de infração que nós costumamos a enfrentar em relação à questão dos créditos, né, de produtos intermediários, etc. Assim, eu acho que a Procuradoria foi muito feliz, e a doutora Silvia também foi muito feliz, quando eles disseram a precedência legal para fazer uso desse crédito. Eu também entendo que a empresa tem direito a esse crédito. E entendo porque não que o diesel ele se serviu como um produto intermediário. Talvez aí seja um pouco diferenciado o meu entendimento em relação aos que me antecederam. Mas em si, que o combustível aí, ele se serve como insumo energético, é a própria força motriz da geração da energia elétrica. Então, eles fazem, às vezes, aí da própria energia elétrica. Então, diferentemente até de um voto meu, que eu dei na Câmara Superior, contrário
o pleito da Cerbras, no sentido de algumas peças que tinham trazido lá em outro auto de infração, que eu fui contrário, porque eu entendo que, nesse caso aqui, o óleo diesel se faz, às vezes, da própria energia elétrica, né? E a empresa, ela produz a sua própria energia, então ela tem direito ao crédito dessa energia. Se a legislação do CMS diz que a empresa tem direito ao crédito da energia utilizada no processo industrial, não importa se é de terceiros ou é de energia produzida pela própria empresa. Então, nesse caso, ela teria, sim, direito a esse crédito. Eu também me ressenti, e aí me direciona a doutora Silvia, que, tal qual a Procuradoria também, é que eu, analisando essas contas de energia elétrica, eu também só vi um medidor, 448, 5.000, se eu não me engano, né? Os exemplos que estavam aí e tal, né? Por que eu fiz? A nossa legislação ela diz claramente, né, a questão de que, se não houver medidores apartados, que separem da atividade administrativa da atividade produtiva, o crédito só é possível na proporcionalidade de 80% do valor do crédito, do ICMS destacado na nota fiscal. Foi uma forma de presunção de se deferir crédito adotada pela legislação do Estado de Ceará. Em outros estados, se faz pela proporção à medida que é apresentado essas contas de energia elétricas com o faturamento do medidor do setor produtivo, né? Então, assim, me ressenti da falta desse medidor. Também estranhei o fato da doutora Silvia dizer que, assim, que no caso não seria possível que a Anatel ela não autorizaria a instalação de 2 medidores. Nós já tivemos casos aqui julgados em que se tem os 2 medidores, claramente, o medidor da área administrativa e o medidor da área industrial. E por que é importante isso? Porque, como foi bem mesmo dito na peça recursal, a empresa, nos horários de pico, para se abstrair do pagamento, que é mais caro, 1,70, né, que eu observei na hora de pico, de ponta, 0,20 centavos no horário de CC de ponta, é que a empresa utiliza desses geradores. Você tem vários momentos ao longo do dia, não só à noite, quando funciona o gerador, de horário de pico de ponta, né? Você tem aí meio-dia, sei lá, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, então também é possível que a empresa tenha utilizado esses geradores nesse horário, até para pagar a energia menos cara, para pagar mais barata a energia elétrica. Então, assim, no meu entendimento, haveria necessidade, sim, de se ter um medidor separado. É possível, sim, que a empresa tenha utilizado a sua energia produzida nos seus geradores nesses horários, e não somente nos horários industriais, tá? Aí eu lembrei do laudo do NUTEC, né? Do laudo do NUTEC, em que a doutora Silvia falou que não estão aqui nos autos que não está aqui nos autos desse processo, né? Mas eu me lembro desse laudo em outros processos. Esse laudo é bem antigo, né? Se eu não me engano, era laudo de 2009, feito pelo NUTEC, né? E me parece que ele não fez em todas as filiais. Eu não sei se eu estou confundindo com outra empresa nesse sentido, mas, assim, fato é que não veio aos autos, não consta nos autos, esse laudo do NUTEC, que seria até interessante se averiguar esse laudo. Então, assim, eu vim, presidente, no sentido de afastar a decadência do crédito indevido, aí, porque eu acho que eu ainda estou quase me convencendo de que a empresa, no caso de crédito indevido, ela teria direito quando há um pagamento, que é o caso aqui, né? Há um pagamento lá e tal. Mas eu, olhando ontem essa matéria, estudando algumas decisões, eu ainda acho, não tenho certeza 100% ainda de que o STJ tenha, nesse caso de crédito indevido, tenha, assim, já pacificado esse tema. E por que eu digo? Porque eu vi decisões em que, quando o crédito indevido alcança o débito que resultaria no saldo devedor, aí ele defere por 173.1, a decisão do STJ. Quando o crédito indevido
Já vi também li decisões ontem, que com o crédito devido não há que se falar em homologação, mas a decisão falou que aí não se trataria de imposto a homologar, mas sim do direito de registrar o crédito na escrita fiscal. Ou seja, eu vi decisões, embora são minoritárias, majoritariamente, a doutora Silva tem razão, é no sentido de que o STJ ele entende que o crédito indevido, se esse crédito indevido reduziu o valor do débito, né, reduziu o valor do imposto recolhido, ele se considera como se fosse um pagamento indevido, faz uma analogia com o pagamento parcial. Olha, teve um crédito, ele tinha 100 mil para deixar o devedor, houve um crédito indevido de 40 mil, ele pagou 60 mil, mas houve esse pagamento parcial. Então, se houve esse pagamento parcial neste mês, então houve esse crédito indevido, a decadência passa a ser do 150, parágrafo 4º. Esse é o entendimento majoritário do STJ pelas decisões que eu li. Talvez umas 12 ou 13 decisões eu tenha lido ontem. Mas, volto a dizer, li decisões também no sentido de dizer que quando esse crédito ele alcança todo o débito que ia gerar um saldo devedor, aí seria o 173.1. Ou então, no caso de crédito indevido, que se registrou um crédito e esse crédito foi o caso até de notas fiscais além de 5 anos, né? Porque o crédito se pode se creditar com 5 anos contados da data de emissão do documento fiscal, e aí a empresa se creditou com poucos dias depois de 5 anos, aí o fundamento do ministro foi no sentido de que aqui não há que se falar em imposto por homologação, mas sim crédito indevido em razão de um registro para além do previsto na legislação. Então, assim, ainda não está pacificado. Então, nesse sentido, eu ainda mantenho o meu entendimento do 149 em relação àquelas questões de quando há erros, omissões. No caso aqui, evidentemente, não foi omissão. No caso aqui, é claramente um erro, no meu sentido, erro dentro do meu entendimento, né? A empresa, na sua interpretação da lei, com certeza tem a razão de achar que isso não é um erro. Mas dentro do meu entendimento, ainda do 149, eu creio que se situaria naquelas previsões do 149, CIS 4, 5 ou 6, eu não lembro assim de cabeça agora. Então, por isso que eu afasto essa questão da decadência parcial, que é em torno de R$245 mil, os créditos do período que a doutora Silva aludiu, de janeiro a julho, a junho, né? Em torno de 245 mil. Assim, eu afasto, porque eu ainda vou esperar mais, ver mais casos chegando ao STJ, para o STJ confirmar essa questão aí do crédito devido. Nesse momento, assim, eu afasto. E voltando à questão do mérito, como eu verifiquei, né, que não está presente nos autos, o laudo pericial, e eu vinha com a ideia de atribuir o percentual de 80%, como aludido no artigo 60, parágrafo 19, né, inciso 2, do nosso decreto, dá o direito à empresa se creditar de 80% desse crédito que foi autuado. Restaria só 20%. Mas foi aludido pela doutora Silva essa questão do laudo, e também o doutor Rafael, com muita precisão, ele colocou essa questão de uma perícia para verificar essa questão dos medidores. E pelo que a doutora Silva falou, a questão aí do medidor existe, né? Embora que na conta de energia não esteja, mas seria interessante, em razão até do princípio da verdade material, a gente deferir esse processo à perícia para verificar a existência desse outro medidor e no sentido de verificar se há mesmo essa diferenciação da conta de energia, né, do setor administrativo para o setor industrial, e esses valores, se todo esse óleo diesel, ele efetivamente foi consumido pelos geradores, e os geradores indicando no setor produtivo, né? Se houver já a divisão setor administrativo e setor industrial, fica mais fácil, porque aí a empresa poderá nos dizer do total da sua energia elétrica consumida, comprada da Enel, quanto foi direcionada para a atividade industrial. E daí se fazer uma proporção em relação também ao consumido da energia gerada nos geradores. Então, presidente, era mais ou menos nessa ideia a minha
colocação aqui de, se for o caso, remeter, se os colegas também assim entenderem, remeter-se à alta perícia. Obrigada, doutor Leilson. Com a palavra, o doutor Henrique. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres conselheiros, senhores e senhoras advogados, doutor Felipe, doutora Silvana, doutora Lucinha. Presidente, aqui só um questionamento. Eu estava analisando aqui os documentos no processo, né? E o meu entendimento também vai aqui acompanhar o doutor Leilson e o doutor Rafael, né? No sentido que realmente é devido a esse crédito, né? No momento que esses geradores utilizam, funcionam como energia elétrica, né? Para gerar, para a máquina funcionar, né? Então, realmente, a gente pode dar esse entendimento. Agora, o que me causou um pouco de estranheza, senhores, na realidade, analisando os dados aqui, a gente sabe que isso é uma prática normal das indústrias, né, que nesse horário de pico, das 17h30 às 20h30, a energia realmente é muito alta. Então, se houver uma fonte alternativa de energia, ela normalmente é utilizada, né, até como para baratear esses custos, né, porque nesse horário a energia é bem mais cara, né, e pelas contas apresentadas aqui no recurso, né, a gente vê realmente que foi esse o caso, né? A gente vê aqui, por exemplo, um consumo do mês de novembro, né? No horário fora de ponta, que seria o horário mais barato, foi consumido, acho que 1.828.000 quilowatts, né? Enquanto no horário de ponta, que seria esse horário de 17h30 às 20h30, foi consumido somente 7.000. Então, se a fábrica realmente funciona nesse horário, como afirmou aqui a nobre advogada, a doutora Silvia, né? E esse consumo de energia tão pequeno realmente sugere que, nesse período, os geradores foram acionados. Agora, aqui fazendo uma continha grosseira em relação, pegando o mesmo mês de novembro, né? Se a gente pegar aqui o combustível que foi comprado e consumido nesse mês, foram 19 notas fiscais, né, da Petrobras, né, que equivale a um total de 285 mil litros de combustível, né? Normalmente, quando você tem grupos geradores assim, você não trabalha com todos eles ao mesmo tempo, né? Que você sempre deixa um de reserva, porque é comum acontecer algum problema, você tem alguma manutenção. Então, se você tem 9, normalmente você trabalha com 7 ou com 6, né? E você vai fazendo rodízio. Mas mesmo considerando que todos os 9 trabalhassem durante 3 horas por dia, nesse horário de pico, que está demonstrado aqui nas contas, né? E eu pegando uma média aqui, eu peguei o selozinho do grupo gerador, pelo menos o que eu consegui identificar, em torno de 500 kVA, né? O consumo médio dele varia entre 100 e 120 litros por hora, né? Normalmente é o valor do consumo. Isso é um motor a diesel, né? Que funciona como se fosse um caminhão. Então, se a gente fizer uma conta que todos os 9 estejam trabalhando durante 3 horas, consumindo 120 litros por hora, nós vamos chegar aqui a um consumo em torno de 90, menos de 100 mil litros num mês, né? Quando, na realidade, a aquisição aqui foi quase 300 mil litros por mês. E, assim, eu conheço um pouco da atividade, porque já trabalhei na região, eu sei que a empresa tem uma movimentação muito grande de caminhões, né, trazendo matéria-prima, né? O tempo todo indo e voltando ali da região norte, da região de Sobral, né? A matéria-prima da empresa, eu acho que é um minério, se eu não me engano, e esse minério é argila, não sei bem o que é. Se você andar nas estradas aí de Sobral, qualquer viagem que você for, você vai cruzar com as 3 ou 4 carretas da Cerbrais indo e voltando aí, trazendo digamos assim, essa matéria-prima dela, né? Esse transporte, né? Então, aqui, doutor Leio, só levantando mais esse questionamento, né? Eu achei, assim, um consumo um pouco acessível. Não sou técnico, né? Estou pegando dados aqui de consultas que a gente faz, né? Que vê média aqui na internet de consumo de litros, né? Mas achei o consumo um tanto quanto elevado, né? E aqui, até questionar aqui a doutora Silvia, né? Se realmente esses caminhões, como é que são abastecidos, né? Porque a gente vê que realmente é um custo muito alto que a empresa tem, que seria a maior parte desse transporte, realmente, como é que é feito esse processo na empresa, né? Se parte desse diesel, será que não foi destinado a esse transporte, né? Até pelo esse volume, né, que está colocado aqui nas notas fiscais. Teriam esses questionamentos, presidente, que eu gostaria de trazer. Obrigada, doutor Henrique. Considerando, assim, essas dúvidas, a doutora
Silvia também já tinha levantado a mão, né? Então eu passo a palavra a ela para que ela possa se manifestar e depois abrirei a palavra para o doutor Rafael, obviamente. Obrigada, presidente. Deixa eu desmarcar aqui a mãozinha. Pronto. Bom, inicialmente, nós estamos à disposição para a definição da casa, para trazermos a comprovação do medidor específico do setor industrial, para trazermos o laudo do NUTEC, que atesta o regular funcionamento, mas eu gostaria de fazer uma ressalva, porque a determinação do Estado do Ceará, que preceituou os 80-20%, foi que incluiu o parágrafo 19 ao artigo 60, foi através do decreto 31.638, que é de 8 de dezembro de 2014. Nós estamos falando que o auto de infração, o período de apuração do auto de infração aqui é 2011, senhores. E temos, então, as determinações do Código Tributário Nacional acerca da aplicabilidade da lei tributária no tempo e no espaço e acerca da irretroatividade da lei tributária. Então, a exigência dos patamares de 80-20 aplicam-se somente para os fatos geradores a partir de 8 de dezembro de 2014, não para o auto de infração, em que pese aqui a empresa está à disposição para juntar a documentação, né, caso assim seja determinado. Outro ponto, aqui no tocante ao questionamento do doutor Henrique. Doutor Henrique, a empresa possui, sim, caminhões, tá? Mas esses caminhões que foram adquiridos foram em períodos de apuração posteriores. Para tanto, doutor Henrique, consta anexado nas folhas do recurso administrativo, as folhas do processo consta aqui o número 319, mas no arquivo da cópia digital do processo está na aba de recursos, na folha 74/76. Aqui, a empresa colacionou quais os bens do seu ativo imobilizado, e com exceção a 2 caminhões que foram adquiridos no dia 5 de abril de 2011, certo? Com exceção desses 2 caminhões, nenhum outro, nem as empilhadeiras, nem os veículos da empresa, tá, se utilizaria do óleo diesel para fins de consumo. Então, todo o diesel adquirido, e eu não tenho propriedade técnica para estar trazendo explicação acerca de como é consumido esse diesel, ou se na oportunidade a precificação feita pelo fornecedor que oportunizou a empresa a fazer uma aquisição em volumes a maior ou a menor. Eu não tenho essa informação de pronto para sanar aqui ao seu questionamento, doutor Henrique Gereissati, mas tenho aqui somente a comprovação de que foi colacionado o que é que existia de ativo imobilizado na empresa no período de 2011. Muito obrigada, eu fico à disposição. Obrigada, doutora Silvia. Doutor Leis levantou a mão, mas antes vamos conceder a palavra aqui ao doutor Rafael. Doutor Rafael. Presidente, obrigado pela palavra. Eu não tenho nada a acrescentar. A patrona da recorrente trouxe apenas questões de esclarecimentos fáticos. Eu vou me reservar ao silêncio por hora, presidente. Obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, bem lembrado pela doutora Silva essa questão da aplicação retroativa. Eu também verifiquei esse decreto lá em 2014, por que eu aplico retroativamente. Aí eu fiz as minhas anotações, que eu as lerei agora. A aplicação do parágrafo 19, inciso 2, do artigo 60, se daria de forma retroativa, nos termos do artigo 106, 2b do CTN,
porque anteriormente somente se previa o crédito de energia somente da parcela consumida no processo industrial, em razão de medidor, e com a entrada em vigor do inciso 2º do parágrafo 19 do artigo 60, trazido pelo decreto em 2014, se permitiu o crédito de 80% do ICMS destacado na nota fiscal, portanto, inexigindo medidor único para o processo produtivo. Então, o artigo 102, o 106.2b, ele diz que nos casos em que você tiver conduto, deixa eu ler aqui o CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso 2º, tratando-se de ato não definitivamente julgado, inciso B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de imposto. Então, veja, se antigamente se permitiu crédito em razão de medidor único, e a partir da existência de um medidor único no setor industrial, quando veio à tona essa mudança da legislação, se permitiu o crédito a despeito de se ter medidor único ou não, ou seja, então, deixou de tratá-lo como exigência de ação de se ter o medidor. Então, a despeito de se ter um medidor único ou não, permite sim, agora, em razão do artigo 100. Doutor Leilson, o senhor desativou o som. Toquei aqui sem querer. Então, em razão do 106.2b do CTN, se permite a retroatividade ao caso de aplicação dos 80%. Se antes só poderia se creditar em razão da exigência de um medidor único para a industrialização, e agora a legislação vem e diz que não interessa a existência de um medidor único separado para a industrialização e outro para o setor administrativo, então deixou de tratar como exigência de ação, né? Uma atividade que o contribuinte tinha que fazer. Aí, neste caso, como ele deixa de tratar e ele presume que 80% é para a indústria, aí você pode se aplicar retroativamente. Em relação à questão dos caminhões, eu verifiquei, eu não fiz esse cálculo do doutor Henrique, mas eu verifiquei, quando eu estava lendo o processo, que existiam, pelas contas aqui, eram 6 empilhadeiras ou 7 empilhadeiras, eram duas caçambas, 2 caminhões, que eu acho que esses seriam os veículos que poderiam consumir óleo diesel, né? Empilhadeira, né? As 6 ou 7 empilhadeiras, as caçambas, se não me engano, eram 2 e 2 caminhões, tá? Veículos. Mas agora, depois que o doutor Henrique fez esse cálculo, né? Ele fez um cálculo que o consumo seria em torno de 100 mil, né, de óleo diesel, e no mês de junho ele verificou, não sei se foi o mês de junho ou foi de novembro, que ele disse que tinha a compra de 200, ou era 300 mil óleo diesel e tudo mais e tal, né? Então, veja, então a gente nota que pelos cálculos ele fez, eu acho que ele estava fazendo um cálculo de 5 caminhões, sei lá quantos caminhões eram, então verifica-se aqui que esse consumo passa a ser demasiado para o número de veículos que a empresa possui, né? No que diz respeito aos geradores, né? Então, fica assim, passa uma ideia de que a empresa estava também utilizando esse óleo diesel no consumo das caçambas, das empilhadeiras, né, dos caminhões, etc. Por isso que eu ainda acho que o melhor critério de solução desse litígio é se abster da questão do combustível que é utilizado que se é utilizado nos automóveis, nos veículos ou no gerador, e partir para a verificação da existência dessa separação existente entre medidor da administração e medidor da indústria, do processo produtivo, e fazer uma proporção no sentido de, se não existir estes medidores separados, como indica aqui a conta de energia elétrica, se dá 80% do crédito de forma retroativa, como eu
aduzir, ou então, se existindo dois medidores, como afirma a defesa, que separa o que é da administração e o que é do processo produtivo, verificar essa proporção do consumo de energia elétrica feita na Enel, adquirida da Enel, verificar quanto daquele percentual que é comprado da Enel vai para o processo produtivo e quanto que é para o processo administrativo, e aí se aplicar esse percentual, em razão do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, há também ao direito de crédito sobre o óleo diesel consumido nos geradores. Obrigada, doutor Leilson. Eu pergunto se mais algum conselheiro deseja falar. Que aí, pelo que eu vejo, nós temos um encaminhamento, temos a decadência para ser votada e uma perícia. Eu vi agora que a doutora Silvia ativou a mão, não sei se foi por acaso. Deseja falar, doutora Silvia? Sim, presidente. Doutor Leilson, é muito bom debater com o senhor, porque o senhor bota a gente para estudar de verdade, eu gosto muito. Só complementando aqui a fala do doutor Leilson, antes de 8 de dezembro de 2014, quando não existia, então, a preceituação do parágrafo 19, que veio dizer que teria que existir 2 medidores, ou caso não existisse, o próprio fisco estaria determinando o crédito de 80% e determinando que 20% seria para o setor administrativo. Antes, qual era o entendimento pacífico na casa, e também em consultas reiteradas junto à CATRE, era que, existindo um único medidor, as indústrias deveriam possuir um laudo técnico, e esse laudo estaria sendo atestado qual era o percentual do setor fabril, qual o percentual do setor administrativo, tá? Em muitos pontos se optavam por laudos emitidos pelos próprios engenheiros da então Coelce, tá? Que trazia uma maior, né, um maior detalhamento técnico acerca do volume de energia consumido no setor industrial. Então, dado a prática reiterada e as soluções de consultas reiteradas, entendo que não se aplica a retroatividade neste caso. Por quê? Porque, mesmo não estando de forma disposta de como os contribuintes deveriam fazer, que passou essa forma disposta, adveio com o decreto 31.368, mas antes existiam as soluções de consulta e as decisões reiteradas na casa que determinavam a emissão dos laudos técnicos. Então, nesse caso, já se existia o modus de operandi que deveria ser observado pelos setores industriais. E aqui, mais uma vez, só acrescentando a fala do doutor Leilson, as empilhadeiras existentes na empresa, elas já constam que todas eram por GP, que no caso é o gás liquefeito, então elas são movidas por gás, tá? GLP. Pronto, o senhor foi mais assertivo. Muito obrigada, presidente, eram esses os esclarecimentos adicionais, eu fico à disposição. Obrigada, doutora Silvia. Pergunta ao doutor Rafael se deseja se manifestar. Presidente, obrigado pela palavra. Sobre essa questão, eu até me posicionei, presidente, recentemente na 4ª Câmara, sobre essa questão dos laudos, né? De fato, me incomoda bastante você apurar um crédito de ICMS de energia através de um laudo, porque isso, além de comprometer a segurança,
isso também compromete a própria liquidez e certeza do crédito que é apurado, né? Porque você tem um laudo que é confeccionado unilateralmente, né? E de fato, nos posicionamos na Câmara pelo afastamento, né, do crédito que supostamente é escriturado sem medidor específico, né, um aparelho, porque eu acredito que o aparelho ele se reveste, a medição dele se reveste dos requisitos de liquidez e certeza, tal como os mesmos requisitos que se exigem para o lançamento do próprio crédito tributário, ou seja, eu entendo que seria uma via de mão dupla. Agora, de fato, o que a autuada traz seria um entendimento que vigorava para todos em um determinado momento. Eu, de fato, não tenho ainda a compreensão desse entendimento, considerando aí o período da infração, né? Eu vou aguardar os debates dos conselheiros. Obrigada, doutor Rafael. E aí eu volto para os conselheiros. Alguém mais deseja falar ou a gente pode... Doutor Henrique, com a palavra. Doutor Leilson, o senhor não acha que seria possível aí solicitar à própria empresa, e aqui eu trago a discussão para o conselho como um todo, né? Fornecer um laudo técnico informando quanto é que seria o consumo de combustível desses grupos geradores funcionando, trabalhando 3 horas por dia nesse período da ponta, realmente, como foi colocado aqui na defesa. Porque realmente, embora a empresa não tenha, digamos assim, os veículos no nome dela, né? A gente sabe que esse serviço de transporte, muitas vezes, você faz um contrato, você aluga um caminhão, né? Normalmente você faz isso. A empresa, eu acho que passou a ter transporte próprio de um tempo para cá, mas esses caminhões antes eram alugados e esse tráfego, né, de caminhões é muito intenso, né? E assim, você vê aqui que a cada 2 dias ela tem uma carreta de combustível dentro da empresa, né? E eu acredito que esses geradores não consomam isso de forma alguma, está longe disso. Sabe? A conta que eu fiz é botando todos funcionando durante todos os dias, nesse período de 3 horas, né? Que realmente aqui está claro que a empresa, o consumo de energia nesse período foi pequeno, tinha consumo de energia ainda, porque tem demanda nesse período, você vê que tem máquinas funcionando, mas o valor do quilowatt é bem pequeno, né? Então, tecnicamente, eu estou achando, assim, me parece que esse volume de combustível é bem superior ao necessário para esses geradores, né? Então, assim, se a empresa que sabe como é que funciona o processo produtivo nos trouxesse um laudo técnico, ela anexou aqui as placas dos geradores, tem a potência, isso é uma coisa fácil de se aferir, né? Saber quanto é que consome cada grupo gerador desse, né? Você fizer essa conta, eu fiz uma conta grosseira, mas trabalhando todos os dias durante esse período e todos os geradores ao mesmo tempo, né? Que isso normalmente não é necessário e não se projeta nada assim, né? Sempre se tem uma carga de reserva, um equipamento ou 2, que eles estão ali mais para funcionar de stand-by, enquanto se tiver algum problema, porque tem certas máquinas que não podem parar. E os geradores, mesmo você dando manutenção, vez ou outra você tem algum problema, né? Que é normal acontecer isso. Será que o senhor acha que não seria viável isso, doutor Leilson? Então, Henrique, eu não me oponho, não, à questão do laudo técnico, não, porque quando eu fiz essas minhas anotações, realmente não existia nos autos nenhum laudo que dissesse quanto foi que foi consumido nesses geradores, né, durante o período que foi objeto da autuação. Não me oponho de forma alguma, até porque também, como disse a doutora Silvia, à época existia mesmo algum parecer, eu me lembro disso, né, que se determinava a questão de saber quanto é que seria a proporcionalidade da energia consumida no processo produtivo e na área administrativa. Então, não vejo nenhum problema. Eu também não vejo problema alguma de se remeter à perícia para verificar, a empresa apresentar esse laudo técnico, dizendo qual é o consumo de energia do setor produtivo. Bom, aqui está dito que foi no setor produtivo, né? Consumo de energia em relação aos geradores naquele período, nos períodos da autuação. Eu não vejo nenhum problema. E se adotar essa proporção, em relação à área, o crédito que seria devido para ele no período, para a empresa no período.
Obrigada, doutor Leilson. Mais algum conselheiro? Não havendo, eu coloco primeiro em votação a questão da preliminar de decadência. Foi pedida a preliminar de decadência do período até o dia 6/9/2016, né? Aí, então, seria a decadência de janeiro e agosto, considerando que o ICMS, né, tem apuração mensal. 2011, presidente. Desculpa, de 2011. De janeiro a agosto de 2011, voltando à decadência nesse período. E depois a gente pode partir para o mérito ou a preliminar, ou a questão da perícia. Doutor Leilson, como é que o senhor vota com relação à decadência? Presidente, como eu falei antes, eu ainda não estou 100% convencido, ainda que o STJ tenha pacificado essa questão em relação a crédito devido. Então, vou manter ainda o afastamento da decadência do período de janeiro a junho, com base no 149, inciso 5 do CTN, combinado com o 173.1 do mesmo código. Obrigada, doutor Leilson. Doutora Lourdes? Não, sou eu. Doutor Wander? Sou eu. Desculpa, doutor Wander. Creio que sim. É porque eu tinha pego a ordem, seria doutor Rafael, doutor Wander e doutora Jusileide, mas aí, no caso, doutora Lourdes. É porque houve um rodízio. Uma mudança, né? Então, doutor Wander, como vota? Bom dia, senhora presidente, bom dia a todos os presentes aqui nessa sessão. É um prazer renovado iniciar a semana na companhia de vocês, dos senhores e senhoras. Em relação à decadência, senhora presidente, como a Câmara já conhece o meu posicionamento, eu voto sim por acatá-la e aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, no caso em questão, ou seja, eu voto pela decadência parcial do auto de infração. É como voto. Obrigada, doutor Wander. Agora, na ordem, seria a doutora Jusileide, é isso? Doutora Jusileide? Reitero meu bom dia a todos. Eu, com reconhecimento dessa Câmara, eu tenho meu voto com o primeiro voto divergente, senhor presidente. Obrigada, doutora Jusileide. Doutora Lourdes? Obrigada, presidente. Um bom dia a todos os senhores. Eu acompanho o primeiro voto divergente, presidente. Obrigada. Agora a doutora Lúcia Muniz. Doutora Lúcia. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. É uma honra fazer parte desse conselho. Eu voto com o relator, senhora presidente. Obrigada, doutora Lúcia. E, por último, doutor Henrique. Presidente, eu acompanho o voto do relator. Verificado, né, o empate, né, todos já sabem do meu entendimento, também até manifestado na Câmara Superior, de que nesses assuntos eu também voto com base no artigo 173.1, combinado com o artigo 149. Então, fica afastada a preliminar de decadência. E agora, no mérito, eu acho que o encaminhamento seria uma perícia. É isso, doutor Leilson? No meu sentido, sim, presidente. Tem algum quesito? Gente, o doutor Henrique trouxe essas questões, né? Quando eu trouxe a ideia da perícia, era no sentido de verificar se a empresa teria 2 medidores, né? E, havendo 2 medidores, verificar qual era a relação do consumo de energia elétrica adquirida da Enel para o setor produtivo, né, essa proporção, e aplicar também no total de crédito que seria deferido para o contribuinte. Mas aí o doutor Henrique trouxe essa questão do laudo, e a doutora Silvia também. Então, assim, como existe laudo, a doutora Silvia deixou isso muito claro, né, então seria requisitar esse laudo, tá, e afastaria essas presunções, e aí, dentro desse laudo, verificar o consumo do combustível nos geradores durante o exercício de 2011, né, de combustível, né, de lá e tal, e aplicar
esse consumo em relação ao total adquirido, essa fração que vai existir, né? Adquiriu 400 mil litros, mas consumiu 300 mil litros. Aplicar essa proporção, 300 mil sobre 400 mil litros, ao valor do crédito, permitindo, nessa proporção, o valor do crédito da autuação. Seria mais ou menos nesse sentido, com alguma melhoria aí dos colegas que puderem fazer qualquer aí apreciação a esse respeito. Ok, doutor Leilson, a gente volta, né, nesse aspecto mais amplo e amanhã faz o detalhamento. Desculpa, a doutora Silvia... Me restou uma dúvida, só para que eu, né, apesar de que o doutor Leilson, só para eu poder entender, então seriam 2 laudos que nós estaríamos apresentando a célula de perícia ou estaríamos apresentando a câmera? Eu fiquei com dúvida, se vocês puderem me esclarecer. Podemos, doutora Silvia. Na realidade, quando sair os quesitos, sairão amanhã, na ata de amanhã, bem direitinho. Aí o relator tem 30 dias, aí ele prepara, aí vai para a célula de perícia, a empresa é intimada a apresentar a célula de perícia, e a perícia fará os cálculos. Presidente, na verdade, eu acho que seria só um laudo, doutora Silvia. Por quê? Porque a senhora só tem esse laudo, né? Um laudo que é do NUTEC. Então, dentro desse laudo, eu acho que esse laudo ele deve dizer qual foi o total de consumo de energia por cada desses geradores no exercício. Sim, esse sim, mas... Consumo de energia, não, minto, consumo de óleo diesel nesses geradores. Eu não sei dizer, eu sei dizer com certeza que tem a separação, doutor Leilson, da energia do setor administrativo para a energia do setor industrial e resguardando a validade do medidor. Isso eu sei porque eu verifiquei as fotos, mas eu confesso ao senhor que, como foi referente àquele processo lá do qual o senhor participou, o senhor não, perdão, o doutor Rafael participou, eu não li com muito afinco esse laudo do NUTEC referente aos medidores. Eu não sei dizer para o senhor o que é que eu sei que consta que assim, esse medidor atesta que tem 0,000, são 4 zeros, aí é um 2 no final, que é a energia do setor administrativo da empresa. Assim, algo assim, que eu me lembre, en passant, doutor, pode até ser que eu esteja falando de forma, mas eu não sei, não olhei se atende ao que o doutor Henrique, por isso que eu estou perguntando se são 2, né? Mas, e também queria saber, já com base na informação da presidente, como é amanhã que a gente vai ter acesso a aos quesitos, amanhã eu já posso ter acesso, se eu mantiver contato com a doutora Silvana, desses quesitos, para poder já ir juntando a documentação para atender a célula de perícia? Sim, doutora. Amanhã já teria acesso na leitura da ata e aí ficariam... É lógico que o conselheiro relator, ele pode trabalhar mais esse esquisito no despacho, certo? Mas o norte está na ata, certo? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, passamos, né, a votação de acordo com... Aí fica essa questão aí, interrogação, presidente, com relação àquela questão trazida pelo doutor Henrique. Ele quer saber a quantidade de combustível óleo diesel que foi consumida por esses geradores no exercício da autuação, em 2011. Se eu não me engano, ele interveio nesse sentido. A ideia, doutor Leilson, na realidade, na minha intervenção, seria exatamente essa, pegar a informação trazida aos autos pela defesa, né, pela doutora Silvia, né, que está aqui no recurso, dizendo que esses geradores eles eram utilizados no horário de pico. Então, se a gente fizer a conta de 3 horas, né, por dia, não sei se são necessários todos os geradores, acredito que não, né? Então, mesmo eles funcionando, todos os geradores juntos durante esse período, quanto seria o consumo de combustível, né, para o processo industrial funcionar? Porque isso é uma informação técnica que no próprio manual dos geradores que a senhora apresentou,
para ter lá o consumo médio desses equipamentos, né? Então, fazendo essa continha, é uma conta simples. Eu acho que, assim, o laudo não precisa ser, talvez de um engenheiro elétrico resolva, ou do Nutec seria melhor ainda, se pudesse até aferir quanto é que a fábrica necessita de energia, se realmente precisa dos 9 equipamentos funcionando ao mesmo tempo, que eu acredito que não, que ninguém faz um projeto elétrico dessa forma. Mas, de qualquer maneira, se assim for, né, colocar qual seria o consumo máximo desses equipamentos durante esse período. Porque, assim, me parece que esse consumo, olhando, fazendo uma conta grosseira, ele realmente está exagerado, né? Então, por isso que seria a ideia essa, né? Trazer esse laudo para se aferir realmente a quantidade de combustível que foi utilizada nesses geradores. Então, seria o segundo laudo. O laudo determinando o consumo máximo por gerador no período de pico, né? O período fora do horário normal de expediente. Eu não sei qual é o termo que o doutor Henrique vai utilizar. O horário de ponta, ela traz aqui o horário de ponta. Doutor Henrique, tanto na defesa como no recurso, tá, está asseverado que a maior utilização do gerador é no horário de ponta e também nos momentos de instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Consta ambas as informações, tanto na defesa como de forma reiterada no recurso. Doutor Leilson, o senhor entenderam, e a questão seria solicitar os 2 laudos, né? E aí averiguar, com base nesses laudos, a questão do direito do crédito. Sim. Os demais conselheiros entenderam? Então, em votação, pedido de perícia, o deferimento do pedido de perícia nesse aspecto. Doutor Leilson, como vota? Presidente, eu propus a perícia, né? Então, sou favorável à remessa dos laudos à perícia para a verificação desses 2 laudos requisitados em despacho. Doutor Wander? Senhora presidente, eu voto acompanhando o relator para o encaminhamento da perícia. Só me restou uma dúvida. Essa perícia, o encaminhamento foi sugerido pela Procuradoria, não é isso? Não é pela parte? Por conta da questão da taxa, né? Da taxa. Mas eu acho que a parte pede, não é isso, doutor Leilson? Não, então não, pede não, é nosso mesmo. Aí a parte mesmo. Não vai ter que ir para fazer o recolhimento da taxa de perícia, não. Pronto, tudo bem. É de ofício, perícia. Bem lembrado, doutor Wander. Perfeito, senhora presidente. Como voto. Certo. Doutora Jusileide. Eu acato o relator, senhor presidente, lembrando que a manifestação oral do doutor Rafael Barbosa, nosso procurador. Né? Obrigada. Doutora Lourdes. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutora Lúcia. Voto com o relator, senhora presidente. Doutor Henrique. Acompanho o relator, senhora presidente. Obrigada. E assim anuncio a decisão do processo, né? A segunda Câmara do Conselho de Recursos Tributários, por voto de desempate da presidência, afasta a preliminar de decadência suscitada e resolve converter por unanimidade de votos o curso do processo em realização de perícia nos termos do despacho a ser efetuado pelo senhor relator e de acordo com a manifestação do procurador do Estado, doutor Rafael. É esta a decisão do processo. Eu agradeço a doutora Silvia, né, a doutora Fernanda, também o doutor Felipe, que aqui tiveram presente, e quando do despacho, a senhora será intimada, né, a apresentar a documentação, inclusive para acompanhar o laudo pericial. Obrigada, doutora Silvia. Doutora Maria Elineide, foi um prazer revê-la, com a satisfação saber que todos estamos bem de saúde. Agradeço demais as autorizações que me foram dadas para que eu pudesse me pronunciar. Muito obrigada, vou me retirar da sala agora. Obrigada. Uma boa semana para todos. Bom dia e boa semana. Obrigada. Agora nós temos 3 processos
todos três da Max Mix, mas eu queria dar um intervalo de 10 minutos, e aí voltamos, aqui no meu relógio são 10h08, voltamos 10h18, pode ser? Peço a compreensão aí do doutor Bernardo, que está com a gente desde o começo, mas precisamos só de uma parada. Não, perfeito, claro, o julgamento foi muito interessante também, eu estava escutando, então acho que vai ser muito boa essa breve parada. Obrigada. Silvana, só uma parada aí para a gente voltar, né?